Bom dia 8 de março. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Uma data que a gente celebra, honramos nossas ancestrais e também é uma data para a gente recuperar força, né, para seguir adiante, porque a gente precisa ser resistente e resiliente, né, porque a sociedade como um todo, por ser um sistema patriarcal, não facilita a vida das mulheres, né? Então a gente tem que sempre temos que nos lembrar e nos empoderar. A gente usa essa palavra assim, né? Parece que tá tão em uso, mas é isso mesmo, a gente tem que se empoderar da nossa força, da nossa capacidade, da nossa capacidade das mulheres de serem agentes de transformação. E para isso a gente tem que, às vezes, se impor, né, para ser ouvida, para ser respeitada, né, porque a sociedade, no geral, não facilita a vida das mulheres que são discriminadas, né, vítimas de preconceito e atualmente vítimas de violência, né? Tem segmentos dentro da sociedade que sofrem mais do que outros, né? E as populações que se diz as minorias, que não tem a ver com número, né? Porque a população brasileira, a maioria é composta de negros, e os negros são uma dessas populações consideradas minorias por serem discriminados. Né? E vai se formando apartheids sociais, né? E desigualdades cada vez mais evidentes, né? Gerado muito pela concentração de renda. Vocês sabiam que o Brasil é o segundo país com mais concentração de renda? Isso quer dizer desigualdade social, né? Só perde para o Catar, né? Então é um país que a gente tem que avançar muito, precisamos urgentemente de mulheres na política, e ali elas são perseguidas, né? Ou elas fazem o jogo do patriarcado ou são perseguidas, quando não mortas. Viva Marielle, né? Tivemos a nossa presidenta, a primeira presidenta do Brasil, que não deveria ter nenhuma mulher desse país que tivesse apoiado o golpe, mas por desinformação, por ignorância, muitas fizeram o jogo do patriarcado e cooperaram, né, apoiaram o golpe de Estado que destituiu a nossa primeira presidenta mulher, né? Então eu sou uma religiosa, uma monja zen budista, e cabe aos religiosos o compromisso de ser a voz dos injustiçados e dos excluídos. Então, às vezes, a gente tem essa tarefa um pouco, que exige um pouco de coragem num mundo tão com tanta discriminação, perseguição, exclusão, cancelamento, né? De ser a voz dos oprimidos, né? E de lembrar a cada oportunidade de nos lembrar que somos humanos, né? Somos humanos, e que não percamos nossa humanidade, porque às vezes a gente vê tanta coisa, acaba não se envolvendo por medo, por alienação, né? Ou descomprometimento, né? E as coisas vão sendo normatizadas, né? normalizadas, né? E aí são banalizadas. Eu tô vendo aqui que eu tenho só mais 2 minutinhos e meio de gravação. Eu tô com um problema de memória no meu celular, eu tentei resolver hoje e não consegui. Tô tentando aprender a gravar vídeo no computador, eu acho que falta alguns aplicativos dentro do computador, também não tô conseguindo. Então, talvez a gente vai ter uma fala muito curta hoje, ou eu vou fazer 2 videozinhos e depois o editor ele junta
e compõe e vê o que é possível fazer. Porque daqui a pouco eu vou ser interrompida e vou tentar começar novamente, repetindo, repetindo aquilo que cabe muitas vezes aos pais, aos professores, fica repetindo até que entra na cabecinha, ou jogando sementes, aonde houver um solo fértil, aquilo vai vingar, e vingar no sentido assim de despertar para a nossa sabedoria e compaixão, que somos seres humanos, e somos corresponsáveis pela vida da Terra, a vida da sociedade como um todo. E nisso, então, a gente tem que buscar viver em equanimidade, em justiça social, em igualdade até onde for possível, que uns não tenham tanto e que outros tenham tão pouco, que mal conseguem sobreviver, e tem uma vida de muita precariedade. E a vida aqui no Brasil se tornou muito mais precária. Estão havendo retrocessos de toda ordem, e isso é muito preocupante. Então, é tão necessário e urgente que mais mulheres se envolvam na política pela capacidade de aumentar a nossa resistência ao patriarcado, que, se deixar por conta somente do patriarcado e essa disputa e expandir e se tornar mais poderoso e opressor, é um risco para toda a humanidade. Aqui está dizendo que vai acabar daqui a pouquinho o vídeo e a gente vai seguir conversando. Eu vou interromper e reinicio um outro vídeo. Então, vamos dando sequência. Será que agora vai ser possível continuar gravando? Me parece que sim, eu estou surpresa e muito feliz. Às vezes é só uma questão aonde toca, mas enfim, seguindo com a reflexão a respeito do Dia Internacional da Mulher, eu quero dividir com vocês um pouquinho como foi o início da sanga monástica feminina das mulheres. Já havia a sanga dos monges, já tinha muitos, milhares de monges, e depois que a mãe, que era a tia, que foi a mãe adotiva de Shakyamuni Buda, que quando nasceu, a mãe dele morreu uma semana depois do nascimento. Aí o pai, o rei Suddhodana, casou com a irmã da mãe, que passou a ser a rainha. E já o Buda, então, voltando para a época, que já era Buda, já havia anos que era que tinha muitos monges, muitos discípulos, e a sanga já estava estabelecida, a comunidade monástica era só de monges. E era impensável para aquela época as mulheres adentrar a vida religiosa, ter vida monástica. E quem iniciou esse movimento foi essa tia que ficou viúva, o pai do Buda morreu. O Buda devia ter por volta de uns 40 anos, 40 e poucos, quando esse pai morreu. Aí, depois disso, a mãe dele quis ser monja, mas o Buda não dava nem ouvidos, mas ela insistia tanto, foram se juntando muitas mulheres, em torno de 50 mulheres, e elas percorriam grandes distâncias para estar próxima do Buda, porque era um movimento que vinha crescendo. E aí uma vez o Ananda viu que a mãe do Buda estava lá, a tia dele, e ficou muito surpresa porque elas estavam sujas e os pés ensanguentados de tanto que elas estavam caminhando e mendigando, E aí ela pediu para o Ananda interceder com o Buda. E aí foi levado para uma assembleia, tudo era muito democrático, tudo era discutido em assembleia. Mas isso foi uma intervenção muito urgente de Ananda, e aí houve uma reunião. O Buda, a princípio, o Buda estava preocupado com o impacto disso na sociedade, porque ele sabia
que a sociedade no geral ia receber isso muito mal, principalmente os governantes, porque já tinham um ranço, né, de que muitos homens tinham deixado suas famílias para adentrar na sanga do Buda, na vida monástica, muitos jovens que tinham renunciado a casar, ter filhos, para seguir em ascetismo, em celibatário junto a Buda. Agora as mulheres, então ele, tipo assim, para ele era impensável. Mas aí o Ananda foi intercedendo e aí teve um outro, Shariputra, né? Pensou em criar regras monásticas para as mulheres, para poder admitir, diminuir o impacto e a resistência disso na sociedade. Então vejam bem, ele falava em 8 regras monásticas. Então a sanga feminina começou com essas 8 regras monásticas, que era, primeiro, uma monja ou bhikkhuni manterá sempre deferência a um bhikkhu, a um monge, ainda que seja mais velha ou tenha praticado por mais tempo que o bhikkhu. Segundo, todas as bhikkhunis, as monjas, deverão passar a estação de retiro em um centro perto de um centro dos monges, a fim de receberem apoio espiritual e estudos posteriores. Primeiro os monges aprenderiam, depois as monjas. Terceiro, 2 vezes ao mês, as bhikkhunis delegariam alguém para convidar os bhikkhus para decidirem sobre uma data para o Uposatha, que era um arrependimento público, como se fosse confessar publicamente. O dia especial da observância. Um bhikkhu visitaria as monjas, ensinaria a elas e as encorajaria em sua prática. Quarto, depois da estação do retiro, que era a época das monções, eram uns 3 meses, era o angô da época. As monjas devem assistir à cerimônia de Pavarana e prestar contas de sua prática, não apenas diante das outras monjas, mas diante dos monges. Quinto, todas as vezes que uma bhikkhuni quebrar um preceito, ela deverá confessar diante dos bhikkhunis e dos bhikkhus. Os bhikkhus não teriam que se confessar diante delas, mas elas deveriam se confessar diante deles. Sexto, depois de um período de prática como novata, uma bhikkhuni fará votos completos diante da comunidade, tanto de monges como de monjas. Ou seja, sempre se remetendo aos monges. Sétimo, uma bhikkhuni não criticará ou censurará um bhikkhu. Oitavo, uma bhikkhuni não dará instruções sobre o Dharma para a comunidade de bhikkhus. Ou seja, sempre em segundo plano, né? E aí, olhem só que interessante, o Moggallana riu. Essas 8 regras são claramente discriminatórias. Como é que você pode pretender que não sejam, né? O Shariputra replicou: o propósito dessas regras é abrir a porta para as mulheres se juntarem à sanga. Elas não têm intenção de discriminar, mas sim de acabar com a discriminação. Você não vê? Olha que interessante, né? Moggallana assentiu, reconhecendo o mérito do estatuto de Shariputra. Aí Badia disse: essas 8 regras são necessárias. A senhora Gotami, né, que veio a ser a primeira monja histórica, né? Então, homenagem à primeira monja histórica, Gotami, mãe do Buda, né? Mahapajapati. Ela é a mãe do Buda. Sem tais regras seria difícil para qualquer um, além do próprio Buda, guiá-la em sua prática. Então, de poder olhar para uma situação que aparentemente é discriminatória, mas de diversos ângulos, e poder contextualizar, né? É mais ou menos o que está acontecendo agora na guerra. Se os dois ou todos envolvidos continuar querendo defender seus pontos de vista e aumentar as tensões, sabe-se lá aonde isso vai parar, além do que já está acontecendo, né? Quem é que vai dar o primeiro passo em poder ceder, né? Ou poder relativizar e contextualizar? Muitas vezes é necessário um passo para trás para seguir depois avançando. Avanços e recuos
Isso é a sabedoria, né? Para entender, muitas vezes, isso exige um pouquinho de sabedoria, né? Então, hoje é o dia 8 de março, uma data onde não temos realmente nada para celebrar, né? Temos para celebrar, isso não quer dizer que temos o que comemorar, nós temos que nos revitalizar e se reposicionar, que apesar das adversidades, como a gente tem demonstrado capacidade de resistência, né, e de superação, de resiliência, de poder superar os obstáculos e seguir adiante. Mas como isso é necessário, sororidade, né, apoio mútuo entre as mulheres. E isso não quer dizer discriminar os homens, porque esse é fazer o jogo do patriarcado, né? Mas para que a gente possa seguir em parceria. Não existe nem certo nem errado nessa história, a gente precisa se unir para ser força e resistência e avançar como um todo, né? O povo tem que, homens e mulheres, né, se engajar junto pelos seus direitos e pelas suas conquistas. Temos que ser protagonistas de nossa existência. Então, um viva a todas as mulheres. Até mais.